No vídeo de hoje, trago uma mensagem muito forte acerca do seu chamado. Você sabe qual é o seu chamado? Vamos falar sobre esse assunto neste vídeo. Bora para mais um vídeo? Bom dia, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou gravando esse vídeo aqui hoje pela manhã, vou tomar um cafezinho e quero começar a ter um novo tempo com vocês aqui no canal. Passei uns processos muito difíceis, tem um tempo aí que quando eu ia gravar, estava passando algumas dificuldades, pedindo a Deus graça, né, para gravar esses vídeos. Depois um dia ele falou para mim assim: cuida das minhas coisas, que eu cuidarei daquilo que te faz chorar. E desde então eu tenho me colocado nesse lugar e Deus tem cuidado de tudo aquilo que me faz chorar. E essa mensagem hoje para você é que você não se desanime. Às vezes nós estamos esperando Deus resolver algumas situações em nossas vidas, na verdade. Nós sempre temos alguma coisa para ser resolvida. O próprio Jesus nos disse o quê? No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci. Nós precisamos começar a ser mais maduro na presença do Senhor. A palavra do Senhor fala que quando nós éramos criança, né? Quando nós éramos bebês na presença do Senhor, bebia aquele leitinho, é uma comidinha mais leve. Mas agora estamos sendo adultos, estamos começando a amadurecer. Você tem sentido isso? Nós estamos nesse processo. Se você não tiver, você precisa caminhar com muita urgência para o amadurecimento espiritual, porque senão você vai ficar para trás. A palavra diz que nos últimos tempos aconteceria coisas terríveis, como falsos profetas, e eles enganariam até mesmo os escolhidos. E eu questionei ao Senhor: como assim? Os escolhidos sendo enganados? E o Espírito Santo de Deus me disse: os escolhidos que não conhecem minha palavra. Os escolhidos que não buscaram ter intimidade com Deus. Então, como que eu tenho intimidade com Deus? Como que eu consigo ouvir, reconhecer a voz do meu Senhor? Quando nós temos intimidade. Nós observamos que, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Qualquer um deles que chegar no meu portão e me chamar, eu reconheço. Eu sei quem é cada um deles. Então, chamou o menino, né? Eu já falo, o Guilherme chegou aqui. Às vezes, chega a mais nova me chamando no portão, a Karina chegou. Só de ouvir a voz, eu sei que é a Karina, que é o Guilherme, que é a Natália. Por quê? Porque tem intimidade. Quando meu esposo chega, né? Eu tenho intimidade, eu reconheço a voz dele. E vice-versa. Então nós reconhecemos a voz daquele que nós temos intimidade. E aí vem a pergunta: você tem procurado ter intimidade com Deus? Como que eu tenho intimidade com Deus? Lendo a palavra, buscando conhecimento espiritual através de homens e mulheres de Deus. Hoje está tão fácil. Ou nós estamos vivendo os melhores tempos dessa vida, tá? Em questão de procurar conhecer a palavra. Temos aqui o YouTube, que nos ajuda muito. Cada um com o seu chamado. Tem pessoas preparadas para ensinar para criança, para ensinar para adolescente, para ensinar para mulheres, para ensinar para casais. Tem pessoas que trazem aquela palavra todos os dias, uma palavra de incentivo, que te dá assim força para continuar a batalha. Tem palavra de conhecimento para a gente conhecer como que é ali, né? Toda aquela mensagem de Apocalipse que não é fácil entender. Essa semana eu estava terminando de ler Daniel e eu terminava de ler Daniel e falava: Deus, eu não consegui compreender. É dificuldade, é um mistério muito grande. E fiquei ali, né, meditando naquela mensagem, procurando entender. Tem mensagem aqui que é um mistério e ele vai revelando para nós. E Deus já preparou pessoas, né, como Lamartine, que ele ensina muito sobre essa passagem, sobre essas palavras, né, onde busca ali um conhecimento mais profundo para entender o significado daquelas coisas. Daniel tendo aquelas visões com animais, né, que é aquilo que estava falando muito sobre o fim do tempo, né? Então, Oséias, e são mensagens profundas. E essas mensagens profundas têm homens e mulheres preparados por Deus. Então, cada um no seu quadrado, né? Às vezes eu vejo aí, tem o David Leonardo, eu gosto muito das mensagens dele, e já vi pessoas criticando a maneira que ele prega, né? Até mesmo aquelas pessoas que se diz aí conhecedor da palavra, que sabe de tudo, pessoas que estão aí na mídia, né, que tem aí o seu nome, é famoso, é famosa, criticando ele, criticando o irmão, trazendo a mensagem. As mensagens que David Leonardo traz são para palavras para pessoas que estão começando a andar no caminho do Senhor, pessoas que estão aprendendo
quem é o Senhor, como Ele age, como Ele trabalha. Talvez seja assim um leitinho, uma palavra mais tranquila, mas palavra de conhecimento, que vai te levar ao caminho da bênção, né? Que é conhecer o Senhor e andar na presença do Pai, fazendo aquilo que lhe agrada. Então nós temos que respeitar que cada pessoa tem o seu chamado. E aí eu te pergunto, você já reconheceu em ti qual é o seu chamado? Os tempos estão se findando, as coisas estão acontecendo, nós temos visto aí o cumprimento da palavra do Senhor, e o Senhor Jesus está às portas. Eu sei que você pode pensar assim, mas isso eu ouço falar desde quando eu era criança. Realmente, eu ouvia falar isso desde quando eu era criança. Mas cada dia que passa está mais perto a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E vem a pergunta, o que você tem feito pelo reino? Você tem colocado em prática o chamado de Deus em suas vidas? Lembra-se que naquele dia Ele vai prestar conta conosco. A quem mais é dado, mais é pedido. Entende? Então, se você tem um chamado de liderança, um chamado para guiar ovelhas, para levar o conhecimento da palavra, para levar o reino de Deus, Ele vai prestar conta contigo. Como a parábola dos talentos. Naquela parábola é para nós entender o que vai acontecer. O Senhor já veio. Ele disse, para você eu vou te dar um talento, então você tem que trabalhar dentro do seu talento. E não fique preocupado com o talento do teu irmão. Muitas vezes nós ficamos lá nos baseando no talento do irmão, o irmão já está lá na frente, está fazendo a obra do Senhor, e começamos a pegar a nossa vida e comparar com a vida dele, e começamos a ficar frustrados. Cada um com o seu talento. O Senhor sabe a quem Ele dá os talentos, quantos talentos Ele dá. Ele dá conforme a capacidade de cada um. Talvez para você Deus tenha dado somente um talento. Talvez para mim Deus tenha dado somente um talento. E nós vamos fazer como ali na parábola dos talentos? Quando o nosso Senhor chegar, nós vamos falar para Ele assim, o Senhor me deu um talento, e eu sei que o Senhor é rigoroso, eu peguei, enterrei e guardei para te devolver esse único talento. É isso que você fará? Tome cuidado, porque o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Servo inútil, servo infiel. É isso que você quer ouvir? Então comece a analisar a sua vida diante de Deus. Comece a entender por que tantas dificuldades têm se levantado contra ti. Tanto desprezo, tantas perdas, tantas dores. Às vezes é um meio que Deus está usando para te moldar. A maneira que Deus trabalha nos surpreende. A maneira que Deus trabalha não é igual à maneira que nós acreditamos que devem ser. Entende? Às vezes nós estamos esperando Deus vir por esse lado e Ele vir por esse. Muitas vezes eu lembro que eu ficava tentando falar para Deus como Ele teria que agir na minha vida. Isso foi decepções. Então nós precisamos entender que o nosso Deus sabe o que Ele está fazendo. Talvez Ele esteja te moldando, mas necessário é que você comece a se posicionar na presença do Pai. Aquele que foi dado um talento, o Senhor vai vir requerer. Aquele que foi dado 5 talentos, o Senhor vai vir requerer. Aquele que foi dado apenas 2 talentos, o Senhor vai requerer. Na parábola dos talentos, quando o Senhor vem, aquele que tinha 5 falou, olha, Senhor, você me deixou 5 talentos e aqui tem 10. Eu granjeei, eu trabalhei, eu multipliquei. Está aqui os 10 talentos. O que recebeu 2 disse a mesma coisa. O Senhor me deu 2 talentos e eu granjeei, eu multipliquei e aqui está 4 talentos. E o que tinha 1 talento olhou e disse, eu enterrei o talento para poder te entregar. Fiquei com medo de perder o único talento que eu tinha. E ele foi rejeitado. E sabe o que o Senhor disse? A esse único talento que é dele, passa porque tem mais talento. Olha só, passou porque tinha mais. Então, quanto mais você faz na obra do Senhor, mais o Senhor multiplica, mais o Senhor acrescenta. E muitas vezes nós precisamos aprender a colocar em primeiro lugar. Nós temos nossos sonhos, nossos objetivos, e nós ficamos correndo atrás daquilo que é importante para nós. Muitas vezes coisas materiais, né? Eu falo isso por experiência própria. Eu passei anos da minha vida correndo atrás daquilo que eu sonhava, querendo dar o melhor para os meus filhos, colocando meus filhos em primeiro lugar. Há muitos anos o Senhor me chamou para a Seara. E eu disse para ele que não posso ir porque eu tenho os meus filhos. Só preciso entender que eu preciso cuidar dos meus filhos. A obra do Senhor, a sua vontade, fica em segundo plano. Mas ainda assim eu te amo, Senhor. Eu estou aqui. Então, dentro daquilo que eu podia, eu ia fazendo, dando migalhas para o Senhor. E eu paguei um alto preço.
O Senhor começou a me chamar, eu estava em torno dos meus 22 anos, 23, 25 anos. Eu estou com 52 anos. Passaram alguns anos para eu entender o chamado do Senhor. Passou alguns anos no meio de sofrimento, no meio de tantas dificuldades, para eu entender a real vontade do Senhor, para eu entender qual é a minha identidade perante o Senhor. Eu ouvi o que as pessoas diziam, eu vi os deboches, eu olhava para mim e falava, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu tenho medo. Então não fui. E hoje, tem em torno do quê? De uns 7 anos para cá que eu tenho me colocado na posição, na presença do Pai. E não estou 100% não, é um andamento, é uma caminhada, aprendendo todo dia, quebrando religiosidade na minha vida, né? Eu falo muito sobre isso nesse canal. Eu nasci, os meus pais já eram cristãos, e eu vim de uma leva aí, de uma época de muita religiosidade, de um peso espiritual muito grande, onde nos limitava, onde colocava aquele cabresco em nós para a gente não enxergar a vontade de Deus, onde eu não conhecia a palavra. Eu era aquela cristã que ia na igreja numa terça, numa quinta, no domingo, e eu via a palavra lá. Eu aprendi, eu comia pela boca dos outros. E pessoas, às vezes, que não estão preparadas, ensinavam coisas erradas. E aquilo foi embutido na minha mente. Eu aprendi com os meus pais, que também foi a mesma situação. Uma religiosidade. Eu cheguei a um momento da minha vida que eu cheguei a ter raiva de Deus. Eu falava, que Deus é esse? Que só oprime, só castiga, só machuca, só coloca miséria em nossas vidas, só nos prova. Eu vivi uma vida. Meu pai viveu uma vida de provações. Meu pai já descansou no Senhor e ele não conheceu o verdadeiro amor de Cristo, o verdadeiro amor do nosso Deus. Ele quer nos abençoar, quer nos prosperar em todas as áreas. Ele tem para nós uma vida abundante, pois o próprio Jesus que disse isso. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. E alguns naquela época nos ensinavam, e até mesmo hoje ainda acreditam, que essa vida abundante é no porvir. Não, gente. A vida abundante no porvir é óbvio, né? Você vai ter combatido o bom combate, como disse Paulo, estará ali no reino do Senhor, recebendo a coroa da vida eterna, e é óbvio que ela é uma vida abundante com Cristo Jesus e com o nosso Deus Pai e com o Espírito Santo. Lá não haverá mais ranger de dente, lá não haverá dores, lá não haverá esse sofrimento que passamos aqui na terra. Então isso é óbvio. Se você conseguiu passar por tudo aqui na terra e recebeu esse galardão da salvação eterna, é uma vida abundante. Mas Jesus foi bem claro, ele está falando da vida abundante aqui na terra. Eu vim para onde? Ele veio na terra, ele se fez homem, ele esteve num lugar de homem aqui na terra, sofrendo as mesmas paixões, as mesmas decepções, os mesmos medos, as mesmas perseguições, entende? Mas ele disse, eu vim para que tenha vida e vida com abundante. E muitas vezes eu me perguntava, que vida abundante é essa? Eu cresci sendo ensinada que não, que Deus queria nos castigar, que Deus queria que nós tivéssemos uma vida de miséria, que quanto mais pobre era a presença de Deus em nossas vidas, né? Crescemos ouvindo aquela musiquinha, né? Pobrezinho nasceu em Belém. Então nos ensinava que quanto mais pobre, mais desprezado, mais humilhado, isso era a vontade de Deus Pai. Gente, quando nós estamos aqui na palavra do Senhor, que diz assim, que nós sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Se o filho te pede pão, você daria para ele uma serpente? Qual pai faria isso? Qual mãe faria isso? Não é verdade? Nós sempre queremos dar o melhor. Deus Pai, ele se baseia no amor que nós temos pelos nossos filhos. Os pais e mães que são bons, né? Que nós também sabemos que tem pais e mães que são ruins, mas Deus se baseia no pai bom. Por exemplo, eu deixava de comprar um sapato para mim, andava com sapato, cheguei a andar com o sapato furado, para meus filhos estarem estudando numa escola particular, para que hoje eu possa vê-los colhendo bons frutos. Mas eu passei um processo difícil, né? Andava com roupas que eu comprava lá no brechó para que eles pudessem estar numa escola particular. Eu lembro que naquela época as pessoas me criticavam, né? Diziam que eu queria me aparecer, que eu queria ser rica, que eu queria isso e aquilo. Eu nem entrava no ouvido, saía no outro. Quantas vezes eu vi de família próxima mesmo dizendo, né? Coloca as crianças na escola pública, porque lá é bom, fulano colocou, não tem necessidade disso. Fulana quer ser o que não é, fulana quer fazer o que não pode.
Mas por que eu fazia isso? Porque eu estava ali no lugar de mãe, né? No lugar de pai, e queria dar o melhor para meus filhos. Porque eu, sendo mal, eu sabia o que era melhor para os meus filhos. E quanto mais o Pai Celestial. E hoje é óbvio que eu colho frutos disso, né? Foi bom. Eu ouvi o que Deus colocou no meu coração. Deus falou, vai por essa direção, faça dessa forma. E eu fiz. E não me arrependo. Eu quero dizer com isso, com essa mensagem, o café já está até esfriando. O que eu quero dizer com essa mensagem? Que Deus tem um chamado na sua vida, que você precisa entender qual que é a sua real identidade perante Deus. Que você precisa estar no centro da vontade do Pai, fazendo aquilo que Ele colocou no seu coração, não dando ouvido a que homens e mulheres falam, vão te criticar, vão te desprezar, vão falar mal de ti, mas apenas siga aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque naquele dia nós vamos prestar conta. Naquele dia nós vamos ter que entregar o talento que Ele nos deu. Falar para Ele o que nós fizemos com o talento que Ele colocou nas nossas mãos. Ainda que você tenha tido somente um talento. Porque Deus vai dar conforme a capacidade de cada um. Talvez você tenha 5 talentos, 2 talentos, eu não sei. Mas você precisa entender que nós temos que prestar conta ao Senhor. Bom, vocês notaram que eu estou agora com uma lapela nova, né? Eu espero que esteja melhor o áudio, tá? Vocês comentem para mim aí se ficou melhor. Então é isso que nós precisamos entender, tá? Naquele dia Ele vai chegar, Ele vai prestar conta conosco. Então se você tem um chamado, Deus colocou algo no seu coração, arde uma chama aí dentro desse coração. E muitas vezes você fica olhando para a sua situação, para a sua capacidade, né? Você tem medo. Isso é normal. Na palavra do Senhor tem muitos homens que aconteceu a mesma coisa. Quando Deus chama Moisés, ele falou, eu não sei falar. Ele ficou desesperado, eu não sei falar, eu tenho dificuldade na fala. E Deus falou para ele, quem fez a boca? Eu vou te capacitar. Tudo bem, eu vou deixar que você coloque aí, o seu irmão vai estar junto contigo, né? E ele vai te ajudar. Eu vou te dar as coordenadas e ele estará ali te auxiliando. Jeremias, não, eu não sei falar, eu sou como uma criança. Gideão, eu sou o menor da casa do meu pai, entende? Então nós sempre vamos dar uma desculpa. Eu também disse a mesma, eu não sei falar, eu tenho meus filhos para criar, entendeu? Então todos nós vamos dar uma desculpa. E isso vai fazer o quê? Com que atrase a bênção do Senhor nas nossas vidas. Quanto mais eu me coloco na seara, na posição, no centro da vontade de Deus, mais eu vou usufruir da bênção do Senhor na minha vida. Porque a palavra do Senhor é bem clara. Aquele que se entrega na presença do Pai, aquele que coloca Ele em primeiro lugar, Ele cuida de todas as áreas das nossas vidas. Eu tenho vivido essa experiência, né? Tenho passado por alguns processos aí e tenho visto detalhe do cuidado do Senhor em cada situação. Tem vezes que eu choro aqui na presença do Pai agradecendo a Ele, vendo que realmente o que Ele me disse Ele tem cumprido. Ele falou para mim, cuida das minhas coisas, cuida da minha obra, que eu cuidarei daquilo que te faz chorar. Eu tinha uma vida financeira muito destruída e o Senhor tem colocado as coisas no lugar. A irmã Rose já está rica? Não estou rica, mas eu tenho a prosperidade do Senhor dentro da minha casa, dentro do meu lar. Ele não tem deixado faltar o alimento, Ele tem provido aquilo que eu necessito. Ele tem cuidado de cada dia meu, como diz na palavra, e Ele quer fazer isso na sua vida também. Eu tinha minha vida sentimental destruída. Eu pensei que nunca mais a minha vida sentimental seria restaurada. Eu via na minha família a maldição nessa área, a maldição hereditária. Se você acredita ou não, tudo bem. Eu estou falando da minha vida, do que eu acredito, do que eu vivi, né? Quem não viveu isso não sabe o que é. Então eu comecei a orar sobre isso. E um dia eu tive um sonho onde o Satanás falava comigo, você nunca mais vai casar. Você nunca mais vai ser feliz na vida sentimental. E eu repreendi aquilo, eu falei, eu vou casar sim. E comecei a orar, comecei a pedir ao Senhor. O tempo foi passando, Deus foi me moldando, Deus foi me transformando. Deus foi me resgatando e no tempo certo trouxe para mim o meu amor. E hoje eu tenho a minha vida sentimental restaurada, né? Pela graça do Senhor. Então tem cuidado, sabe? Eu tenho visto frutos do meu trabalho aqui, né? É o lugar que Deus mandou que eu fizesse essa obra. Pessoas que já se casaram através de uma palavra, pessoas que conseguiram resolver uma situação através de uma palavra, pessoas que voltaram para o Senhor, que estão na presença do Pai, fazendo a obra através de uma palavra. Então isso é algo maravilhoso, é algo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E um dia eu olhei para mim e falei, eu não tenho como, Senhor, eu não sei falar, eu tenho dificuldade na fala.
Eu tenho dificuldade, às vezes, de mentalizar as coisas, né? Hoje Deus tem me dado graça. Eu tenho conseguido fazer a obra do Senhor com todas as deficiências e dificuldades que eu tenho. Mas estou aqui. Então a mensagem para você é essa. Deus te chamou. Nós fazemos parte de um grande exército aqui na terra. Pessoas que são escolhidas para uma obra de Deus, para resgatar vidas, para levar a palavra do Senhor, para levar a palavra na essência, genuína, sabe? Sem contaminação, sem essas coisas que nós temos visto por aí. Nós precisamos levar a palavra de Jesus na sua verdadeira essência. E você é um escolhido, você é uma escolhida para essa obra. E saiba que não será fácil. Você vai sofrer rejeições até mesmo dentro das igrejas. Vai sofrer perseguições até mesmo por líderes religiosos, assim como Jesus. Nós precisamos entender. Por isso que ele fala assim, quem está comigo, carregue a sua cruz e me siga. Porque não é fácil. Por isso que muitos desistem no meio do caminho. Por isso que muitos não vão. Porque não é fácil. Às vezes nós vemos aí um evangelho que é pregado, né? Que aceita Jesus e você vai ficar rico e tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso. Não. Há momentos sim de bênção, de vitória, de transformação, né? De receber a bênção do Senhor. Mas há uma caminhada de dificuldade. Uma caminhada onde você encontra muitas perseguições, muitas retaliações, desprezo, humilhações, porque você está levando o nome de Jesus. Você não vai ser amado por todos. Muitos vão te perseguir. E geralmente é aqueles mais próximos de ti. Por isso que é difícil. Por isso que muitos não querem. Por isso que muitos desistem. Mas se você é um escolhido de Deus, o escolhido não tem escolha. Entende? Então, enquanto você ficar aí se segurando, não querendo ir, não querendo colocar a mão na seara, né? Você vai ficar sofrendo, vai ficar essa angústia, essa tristeza na sua alma. Sabe esse vazio que você sente? É porque você não está no centro da vontade de Deus. Você sabe qual é o seu chamado. Você sabe para que Deus te colocou aqui na terra. O que você tem que fazer já está no seu coração. Então, para de medo, se posicione, busque a Deus e siga em frente. Porque a jornada é longa, mas a vitória é certa. E naquele dia nós receberemos o galardão do Senhor, por fazer a obra dele aqui na terra. Amém? Que o Espírito Santo de Deus entre no seu coração, produza bons frutos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.